Pois um outro problema é ainda relacionado com a postura, que são os ajustes posturais e que são ajustes que ocorrem antes da realização do movimento. Ou seja, quando nós vamos realizar um movimento qualquer, nós preparamos-nos para ele. Claro que isto é automático, nós não pensamos quando vamos fazer. Quando levantamos os braços à frente, não pensamos se temos que dar uma série de órgãos ou uma série de músculos para se ativarem, para nos mantermos quietos, porque senão caímos para a frente, porque há uma diferença de distribuição do peso no corpo e, naturalmente, se isso não acontecer, perdemos a estabilidade e caímos. Nesta situação, especificamente, os ajustes posturais antecipatórios, chamados antecipatórios, estão, de facto, alterados. E as pessoas têm dificuldade. Aí também, muitas vezes, quando se realiza um movimento, haver oscilação. Porquê? Porque a resposta é lenta, não é? Ou seja, a pessoa, em vez de responder ou em vez de ativar antes de começar o movimento, ativa um bocadinho tarde, o que faz com que a oscilação ocorra e a pessoa tenha dificuldade em manter a estabilidade. Todos estes problemas, no fundo, como eu já referi, interferem com a capacidade de realizar atividades funcionais, pois se a pessoa não tem estabilidade, naturalmente precisa ou fará obrigatoriamente as atividades de forma mais lenta, naturalmente leva mais tempo para se adaptar a todas as exigências do meio à sua volta e isso reflete-se no seu desempenho. Isto é só um pequeno vídeo, naturalmente todos sabem das dificuldades que eu estava a falar, precisamente agora, nas oscilações na posição de pé e até na posição de sentado, a dificuldade de manter a estabilidade quando, não só antecipadamente, não é? Ou seja, quando nós nos levantamos, isto tem tudo a ver com desenvolvimento motor, com aprendizagem motora, com os mecanismos que vamos desenvolvendo desde o nascimento e na capacidade, de facto, de antecipar os acontecimentos. Mas, quando há lesões em determinadas zonas do cérebro, nomeadamente no cerebelo, esta capacidade perde-se e todos estes ajustes são feitos de forma lenta, interferindo, está claro, com a estabilidade. Então, o que é que a fisioterapia, no fundo, pode proporcionar? Tendo em conta que não conseguimos curar, não é? Temos um papel importante na gestão da doença, sendo uma doença crónica, temos um papel importante a desempenhar na gestão desta doença e no acompanhamento das pessoas que sofrem de ataxia. Por um lado, independentemente de todas as técnicas de fisioterapia, naturalmente todos conhecemos as mobilizações, enfim, mais básicas, o fisioterapeuta mobiliza os membros do indivíduo, ou os treinos de equilíbrio em pé, portanto, de uma forma, ou as terapias mais manuais, digamos assim, às vezes com técnicas específicas para resolver um ou outro problema. O que parece, de facto, ser importante em termos de fisioterapia é praticar as atividades. Este conceito da necessidade de praticar emerge precisamente da aprendizagem motora, ou seja, a nossa motricidade desenvolve-se a partir da aprendizagem, ou seja, os bebés quando nascem não se sabem mover, não sabem utilizar a sua motricidade para realizar atividades funcionais. Não interessa agora o porquê. O que é importante é que ao longo do desenvolvimento motor, eles vão adquirindo esses skills através da prática das atividades. O que é que eu quero dizer com isto? Se um bebê for impedido, não era esta a palavra que eu estou usando? Se for impedido de experimentar um movimento, ele não aprende. Ou seja, o movimento aprende-se. O movimento aprende-se com a prática. E isto é normal em tudo. Sei lá, por exemplo, eu gosto muito de dar um exemplo, que é o exemplo da condução. Porque é um exemplo, porque é uma atividade que nós aprendemos em adultos, não é? Como é que nós nos aprendemos a equilibrar, ou a colher, ou a gente já não se lembra, porque aprendemos em bebés. Portanto, desenvolvemos essas capacidades, muitas delas logo no primeiro ano de vida,
portanto não nos lembramos disso. Agora, a conduzir todos nos lembramos, certo? Quando chegamos a primeira vez dentro do carro e olhamos, já vimos o pai, a mãe, enfim, imensa gente conduzir e achamos que aquilo é fácil, não é? Vou lá chegar e vou combinar aquilo na maior, vou lá chegar, vou carregar nos pedais, não custa nada. E a primeira vez que nós nos metemos dentro do carro para conduzir é um pânico, certo? Ou seja, não percebemos nada daquilo, não conseguimos carregar no acelerador, largar a embreagem ao mesmo tempo, meter a primeira, mexer no volante e ainda estar com atenção ao trânsito. É muito complicado. E temos que pensar nisto a toda hora, certo? Temos que pensar, às vezes, eu lembro que até olhava para as mudanças para ver qual é que é para meter agora, que já não me lembro. Portanto, passado umas aulas, estes mecanismos vão automatizando, não é? Ou seja, primeiro temos que pensar naquilo tudo, passado uns dias já conseguimos controlar o peso. Parece que fazemos muita força, parece que fazemos uma força excessiva para carregar no acelerador e parece que não conseguimos largar a embreagem devagar e o carro dá aqueles solavancos e aos poucos vamos ir tocando os nossos músculos e vamos aprendendo, enfim, programas motores, etc., não interessa, que vão permitindo que consigamos controlar o nosso corpo de uma forma precisa, de tal maneira que, passado um tempo, nós nem pensamos nisto, certo? Entramos no carro, alguém pensa depois como é que vai conduzir, como é que se conduz. Não, fazemos tudo de forma automática, certo? Às vezes às vezes acontece, saímos de casa, vamos pelo caminho normal e quando chegamos ao trabalho pensamos, nem me lembro como é que eu cheguei aqui hoje. Tal de forma as coisas são feitas automaticamente. Ou às vezes, por exemplo, paramos o carro, travamos e às vezes voltamos para trás, deixa lá ver se eu travei, mas travamos, porque fazemos de forma automática e não pensamos naquelas coisas. O que é que eu quero dizer com isto? Que, independentemente, ou apesar da patologia subjacente, é importante sempre para o movimento praticá-lo. Ou seja, a fisioterapia que sempre assentou muito em técnicas manuais, independente de elas serem necessárias, não é isso que eu estou dizendo, tudo é que não são. Para além disso, existe um campo muito grande de atuação e que tem a ver, e sobretudo nas pessoas com lesões neurológicas, sejam elas quais forem, a prática das atividades funcionais. E só assim é possível reaprender ou melhorar a performance, o desempenho nessas atividades. E isso implica que a pessoa as pratique. E implica que as pratique em contexto de tratamento, implica que as pratique em casa, durante 24 horas por dia, excluindo as horas de sono, está claro, mas o mais possível. E isto, os estudos têm provado realmente nos últimos anos. A importância da prática das atividades e não apenas as mobilizações ou as técnicas mais manuais e mais dependentes, digamos assim, dos skills dos fisioterapeutas. Os skills dos fisioterapeutas são necessários aqui no sentido de orientar e de treinar o indivíduo da forma correta para realizar essas atividades. O objetivo, no fundo, da fisioterapia é melhorar a funcionalidade na vida diária, o que todas as pessoas querem, ou seja, ser capaz de realizar de uma forma mais controlada as atividades que fazem parte do seu dia-a-dia. Está claro que até onde é que cada um vai chegar depende de muitos fatores, não é? Todos sabemos disso. Depende da lesão, depende da extensão da lesão, depende do tipo, da evolução, enfim, muitos fatores interferem. Agora, independentemente disso, se a pessoa não praticar, se não fizer, se não for até um pouco responsável, digamos assim, pela sua própria saúde neste aspecto, se não colaborar, o sucesso é muito reduzido. O que se trata aqui é de controlar o movimento e não há técnica nenhuma que nenhum profissional possa aplicar, que possa transmitir esse controlo diretamente à pessoa sem que a pessoa, de facto, pratique, faça e execute. Bom, no fundo, eu já disse isto um bocadinho, a aprendizagem motora está na base da fisioterapia para estas pessoas, ou seja, permitir que ocorram, enfim, fenómenos
de aprendizagem resultantes da prática, ou seja, quando nós fazemos qualquer coisa e quando usamos os nossos músculos e as nossas articulações para realizar um movimento qualquer, nós estamos a enviar informações ao sistema nervoso central. E essa informação é importante para a aquisição dos skills e para aprender a fazer. Está claro que a missão do fisioterapeuta aqui é saber exatamente como orientar. Ou seja, para isso tem que saber de controle motor, tem que saber biomecânica, porque há muitas maneiras de fazer movimento. Agora, há as maneiras corretas, há as maneiras incorretas, tem que saber do músculo, tem que saber como é que os músculos funcionam, tem que saber quais são os músculos implicados na realização de um determinado movimento para poder ajudar a pessoa a ativá-los da melhor forma para realizar um determinado movimento. A fisioterapia proporciona a oportunidade para praticar as atividades que cada pessoa tem dificuldade em realizar e os programas devem de facto ser personalizados e dirigidos para os déficits que a pessoa apresenta e que vão interferir com o movimento. O movimento tem objetivos, portanto, objetivos que nós denominamos de objetivos motores, e é preciso que sejam identificadas essas dificuldades e que o tratamento seja personalizado. Quando nós dizemos o tratamento personalizado, não quer dizer que a pessoa não possa fazer até sessões em grupo. É útil. E naturalmente melhor saberão do que eu as pessoas que sofrem deste tipo de alterações, que o facto de muitas vezes realizarem o tratamento com outras pessoas com problemas semelhantes é uma forma de se motivarem mutuamente, de se ajudarem mutuamente e até às vezes na prática de alguns exercícios se ajudarem na realização dessas atividades. Tem muitas vantagens nesse aspecto, para além de que não é tão aborrecido como fazer todos os dias. A fisioterapia eu acho que é uma coisa que se faz todos os dias, como já alguém hoje disse aqui, todos os dias, de uma dedicação muito grande. É a própria pessoa que tem que se dedicar, mais do que o fisioterapeuta, o próprio indivíduo tem que se dedicar. Portanto, há que arranjar também formas de ser motivador e de ser menos pesado, não é? De se fazer todos os dias determinada intervenção. Depois utilizamos aquilo que se chama a memória declarativa, ou seja, isto agora tem a ver um pouco com as alterações e com as áreas do cérebro lesionadas, no fundo, não é? O que é que usamos mais? Temos vários tipos de memória, existem vários tipos de aprendizagem, mas penso que não é esse o objetivo hoje aqui falarmos sobre isso, mas sim coisas mais práticas e mais concretas. Mas utilizamos muito a descrição dos processos com estas pessoas, porque a capacidade cognitiva está intacta, porque podemos descrever doentes em que isto, por exemplo, é difícil, que tem outro tipo de alterações e que nós não podemos usar este tipo de memória, temos que usar outra. Ou seja, irmos buscar mais automatismos. Neste caso, não. Portanto, e podemos descrever os processos, como é que se faz e tentar apelar para este tipo de memória, que a prazo também se deve automatizar, mas que à partida podemos usar de forma, enfim, com algum sucesso. E há estudos que provam, de facto, esta capacidade. Depois, os fatores ambientais, ou seja, o tratamento é realizado em determinado contexto. Claro que nós também realizamos as atividades em determinados meios, não é? Ou seja, por exemplo, quando nós nos referimos ao meio em que o movimento é realizado, por exemplo, andar aqui dentro deste auditório, o chão é liso, é relativamente simples, as pedras do passeio, sobretudo em Portugal, são muito complicadas. Não é? Eu costumo dizer que são bonitas, mas são muito más para se andar. Porque é muito difícil manter a estabilidade nos nossos passeios.